neste vídeo vamos analisar algumas estruturas de geração numérica que utiliza Dynamo através da linguagem de DesignScript, que são importantes para alimentar os nossos processamentos. Tá? Não esqueçamos que Dynamo e DesignScript são ambientes e linguagens de programação direcionadas a mudança e propagação, ou seja, nós estamos produzindo fluxos de dados, né, que são alimentados, propagados, né, e processados ao longo de um grafo, né, ao longo de um ciclo de mudanças. Muito bem. Então, em Dynamo temos no menu lateral, temos um menu onde uma seção chamada List, né, que tem várias subseções. Vamos encontrar aqui em Generate, né, as funções para geração de listas. Né? Vamos analisar essas duas, Range e Sequence. Essas duas, esses dois nodos, né, que fornecem três inputs, né, três inputs cada um, e um output com a sequência definida, né, parecem muito similares, são bem similares. No entanto, se diferenciam pelo parâmetro, tá, do meio, né? Um está indicando que ele está precisando um valor numérico final, e outro está precisando um amount, uma quantidade. Tá? Então vamos fornecer esses dados para eles. Vou dar um duplo clique aqui na lateral, vou colocar aqui para esse valor 0, 10 e 1 inicialmente. Vou copiar esse code block aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar 0, 10 e 1 igual, mesma coisa. Vou conectar o 0, né, vai ser o inicial. O 10, nesse caso do range, vai definir o intervalo total dessa sequência entre 0 e 10, e aqui vai definir uma quantidade de elementos, 10. O step, né, o passo, vai ser o mesmo agora. Vamos ver o resultado. Como podemos visualizar o resultado dessa caixa? Podemos fazer o seguinte: existe uma função, né, chamada watch, né, W-A-T-C-H, né, que vai nos permitir, tem três tipos, né, até podemos visualizar o conteúdo de imagem 3D, podemos visualizar o conteúdo do ambiente 3D do Revit. Vou colocar aqui e vou visualizar os dois resultados. Então, veja, já apareceu uma pequena diferença na série numérica, né? Essa série numérica vai de 0 a 10, ou seja, tem 11 elementos, uma lista de 11 elementos. Essa série numérica vai de 0 a 9, essa lista tem 10 elementos. Claro, são os estipulados por essa quantidade. Se eu aumento aqui a quantidade de elementos, eu vou aumentar o valor. Aqui também vou aumentar o valor, né? No entanto, aqui eu sempre vou ter, né, se eu mantenho essa estrutura, vou ter um elemento a mais do que esse. Mas, se eu modifico o valor do step, eu modifico o tamanho dessa lista, porque aqui eu vou manter um intervalo entre 0 e 12,
No entanto, né, entre 0 e 12, no entanto, as distribuições internas desses intervalos vão ter um passo de 2. Né? Se eu coloco aqui 4, né, cada vez eu vou ter menos elementos nessa lista. Né? Coisa que não vai acontecer nessa outra lista, nessa sequência. Nessa sequência, independente do passo que eu der, né, a quantidade de elementos se mantém constante. 2, 4, 100. 1 dividido 100. Ou seja, eu tenho sempre uma quantidade constante com um intervalo definido pelo meu step, pelo meu passo. Que pode ser um inteiro, pode ser um decimal, pode ser uma fórmula. Aqui eu tenho um intervalo entre 0 e 12, com um passo que eu coloco 0.1. O último valor vai ser 12, mas eu vou ter uma distribuição, né? Uma lista, observem aqui, de 121 elementos. Aqui não, aqui a lista é sempre, né? É sempre constante. Na outra vai variar. Ok? Então, outra consideração. Vamos escrever isso em formato simplificado, sem um nodo. Tá? Então, vou escrever isso como um code block. 0, ponto, ponto, 10, ponto, ponto, 1. Essa é a sintaxe que define o range, que é a primeira função. Então tenho um intervalo entre 0 e 10 com um passo de 1. Né? Aqui a sequência final vai ser, né, entre 0 e 10, de 1 em 1. Se eu dou um enter aqui, coloco 0, ponto, ponto, e eu quiser colocar uma quantidade fixa de elementos, para qualificar esse valor, eu tenho que colocar, né, a cerquilha, o jogo da velha, o hashtag, né, esse símbolo que vai identificar, vai qualificar o valor numérico que virá depois. Então, jogo da velha, valor 10, significa uma quantidade de 10 elementos. Se eu dou ponto e vírgula, estará faltando o passo, ponto, ponto, 1. Então agora tenho uma lista de 10 elementos com intervalo de 1. Vamos ver o resultado. Tenho isso. Então, enquanto uma lista, uma sequência, não pode deixar de fornecer o passo, porque senão fica indefinida, né? Que eu tenho que, de alguma forma, né, identificar que eu quero esse intervalo aqui. Né? No primeiro exemplo, né, o do range, o intervalo está definido aqui, né, entre 0 e 10. Aqui se define um intervalo e o passo como default é 1. Mas se eu quiser colocar um valor, né, diferente, eu forço, né, um valor. Tá? Então, é uma forma de produzir sequências numéricas rápidas que nós vamos continuar processando esse tipo de situação. Bom, vamos
fazer o seguinte. Vamos continuar com o nosso exemplo aqui. Eu vou eliminar esses dois elementos. Vou utilizar apenas esse range. E eu vou colocar aqui x igual 0 e 10, y igual 0.5 ponto e vírgula. Tá? Eu vou tirar esse step. Tá? Vou utilizar a sequência de 1, o intervalo de 1. Muito bem. Então vamos fazer um ponto com essa matéria-prima. Vou chamar o ponto P, vou escrever point, by coordinates, abro parênteses e digo que o ponto vai ser a coordenada x, vírgula, coordenada y, fecho parênteses, ponto e vírgula. Observem o que aconteceu. Aconteceu que a lista de valores numéricos desses dois intervalos, né, de 0 a 10 e de 0 a 5, forneceram os números para as coordenadas x e y. Ou seja, o meu x vai ser entre 0 e 10 e meu y vai ser entre 0 e 5. E aqui apareceram, né, os 6 pontos. Ué, por que 6? Não tenho 11 coordenadas x? Tenho, mas no entanto o Dynamo ele está cortando, como as duas listas são desbalanceadas, ele está cortando a primeira lista, a lista do x, né, quando ele chega no quinto elemento, no sexto elemento da lista y. Tá? Essa é uma primeira abordagem. Agora, vou fazer o seguinte. Clico no código CodeBlock, pressiono o botão direito do mouse e defino aqui Show Labels, né, para etiquetar os nossos pontos. Então venho aqui ao meu espaço para ampliar os resultados e volto para o meu espaço de programação. Muito bem. Existe uma forma, né, que em Dynamo se chama lacing, né? Como se entrelaçam os dados, como essas duas listas, ou como as listas que estão sendo processadas se combinam entre si, né? Que são de 3 formas. A lista pode ser combinada pela mais curta, pela mais longa, ou cruzando todos os valores de uma com todos os valores de outra, né? Esse tipo de enlaçamento se chama cross product, né? Se eu venho aqui, né, tenho o lacing, né, tenho os 3 tipos de enlaçamento, né? Cada nodo que tem, né, que processa elementos de lista tem esse símbolo no canto inferior direito, né, do nodo, que se pressionado o botão direito do mouse sobre o nodo se refere a essa forma de lacing, né? O automático, no fundo, é o shortest, né? É o mais curto, é a lista mais curta que vai ser processada, né? Longest, o mais longo, e cross product, todos com todos, né? Vai ser vejam que o cross product é representado por 3x, os longest por 2 barrinhas verticais e uma inclinada,
e os shorts por um único tracinho, né? Inicialmente é automático. Bom, mas isso já está predefinido no comportamento do nodo. Quando escrevemos o nosso código, né? Sintaticamente desenvolvemos o código no CodeBlock, nós precisamos qualificar os valores, né? Quando os valores são listas, podemos qualificar com os replicadores. Por exemplo, se eu coloco aqui x entre símbolo de menor e maior 1, observem como está sendo processada essa lista. Ela está sendo processada através de um cross product, né? Ele está processando todos os valores de x, né? De 0 a 10, de 0 a 10, por todos os valores de y, de 0 a 5. Né? Então forma uma matriz, né, de pontos, né, com essas coordenadas. Se eu quiser, pelo shortest, poderia equilibrar os dois, né, com esse replicador 1, né, aplicado a todos os parâmetros da lista, eu voltaria a processar os menores, né, pela lista de menor valor. Então, um elemento dessa lista se combina com um elemento dessa lista, um dessa com um dessa, e assim vai até finalizar a lista mais curta. E se eu quiser pela lista mais longa, eu coloco esse símbolo L ao lado do valor 1. Então, observem aqui o que está acontecendo. Eu estou processando todos os valores de x. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No entanto, quando eu chego na coordenada 5, no sexto elemento, né, da lista, já não tem mais valores de y, né, para combinar. Então ele mantém o último valor de x. Isso pode até ser interessante levar em conta, né, como elemento formal, né, como controlador formal. Vamos, né, aqui não vai ter nenhum outro efeito. Mas agora, se eu invirto, né, os valores, aqui a ordem dos valores aqui vai alterar evidentemente o resultado, né? Aqui eu vou ter, né, 15 elementos nas coordenadas x e y, perdão. Bom, no próximo vídeo vou explicar o desenvolvimento dessa estrutura que está aqui na tela, né? Com mais alguns pequenos passos podemos começar a dar uma ordem formal um pouco mais definida a partir dessas listas.